Olá, pessoal. A gente, então, terminou estas 5 primeiras semanas, metade do curso, que ele se propõe a pegar 10 capítulos do livro. Então, a gente vai fazer hoje, vou fazer agora, uma revisão do que nós vimos do 1 ao 5, dos capítulos 1 ao 5, ok? Primeira coisa. Carlo cai la patro parolas pri la tempo. Isso é uma frase que tem lá no sexto, na lição 6, que nós vamos ver em seguida. Então, aqui, o que nós vimos de início, foi esse artigo, o artigo definido, o, né? O, a, e ele pode ser também no plural, os, as, e que não existe em Esperanto o artigo indefinido, certo? Aquele que faz uma, uns, umas. Existe somente o lá. Então, quando diz assim, Carlo cai la patro, esse artigo definido tem uma ideia de alguma coisa que já foi mencionado, ou que tem a ver com o que já foi dito. Então, quando você diz assim, Carlo e o pai, você está dizendo que é o pai dele, de Carlo, certo? Não é um pai qualquer, é o pai. O pai, então, só pode ser de Carlo. Por isso que a gente chama de definido o nome desse artigo. La patro parolas pri la tempo, fala sobre o tempo. Bom, então, uma outra coisa que nós vimos é que os verbos no presente, certo? Essas palavras que indicam ação, que indicam estado, eles também são regulares, tá vendo? Eles terminam em as. A gente viu que existe estas, parolas, diras, lojas, que é mora, havas, que é tem, possui. Então, essas palavrinhas com as, né? Elas são o verbo no presente. Aqui também tem uma conjunção aqui, cai, que significa e. Carlo e o pai. Carlo e o pai, certo? Essas conjunções, assim como aquelas preposições, tipo esse pri aqui, elas não variam, assim como a palavra patro pode variar para patrino, mãe, pode variar para o plural, patroi, no plural, e assim por diante. Mas essas cai, pri, de, en, e assim por diante, elas são invariáveis. Então é só decorar o significado dela e pronto, certo? Pri significa a respeito de. Então, falam pri la tempo. A gente diria o quê? Eles estão falando do tempo. Usa a preposição de, certo? Ou então sobre o tempo seria até mais adequado. Mas esse uso de preposição, ele é meio anárquico assim nas línguas. Elas usam, a gente apenas usa uma determinada preposição em determinado verbo, a gente se estuda isso em regência, e a gente apenas decora e diz assim, usa essa preposição para esse verbo porque é o uso comum a isso, certo? Não tem muito sentido por que se usa isso, por que não se usa, tá bom? No Esperanto, não. O Esperanto, como eu sempre digo, ele tem uma lógica. Então, se você fala a respeito de alguma coisa, quando você fala a respeito de alguma coisa, estou falando a respeito do tempo. A preposição que tem a ideia de a respeito de, sobre alguma coisa, é pri. Então, a gente usa sempre o pri. Por exemplo, não caberia falar parolas de la tempo. Não tem menor sentido, porque de tem uma outra conotação. A gente já vai ver nesse instante. Então, aqui, continuando, tem aqui, Kio estas Carlo, Kio estas Carlo Knabo. A gente viu aquela primeira palavra de interrogação, que começa com K, I, assim, Ki, e quando ele termina com o Kio, ele pergunta pela coisa. O que é Carlo? Que coisa é Carlo? Carlo é um garoto, é um Knabo. Né? Em geral, a resposta ao Kio, que é essa palavrinha com O, é uma ovorto também, uma palavra que termina com O. Porque nós já vimos que todos os substantivos, ou seja, todas as coisas que dão nome aos seres do mundo, que têm substância, eles terminam em O, certo? Então, knabo, libro, patrino, amo,
lumo, que é luz, muro, que é parede, assim por diante. Tudo isso termina em O. Aí a gente já viu que Carlo é li, ele, né? Termina com O. Muito bem. A outra coisinha, que essas vera essas knabino. Então nós vimos aqui que as palavras em Esperanto elas se flexionam com um sufixo, né? Ou prefixo. O Esperanto ele é aglutinador, assim como o alemão. Você junta uma raiz com outra raiz aquilo vira uma outra palavra. Então, a mesma raiz de knab, que dá a ideia de uma criança jovem, né? Knab, um garoto, knabo. Se você acrescentar um in, tem ideia de feminino. Então, aquele knab, ino, vira uma menina. Tá legal? Então, menina, o pronome é she para ino. Que estas Pluto, aí Pluto é um cão, um cachorro. Então, para esses seres animais, ou para quem ou não tem gênero, ou então para aqueles que o gênero é indiferente, por exemplo, você não precisa saber se o cachorro é um cão ou uma cadela, né? Aí você diz apenas o cachorro lahundo, aí você diz, ele é um di. Esse di é o ele ou ela neutro. Você não está especificando que ele é um cão nem uma cadela. Se você sabe que é uma cadela, você diz di estas rundino. Tudo bem, você está dizendo que ela é uma cadela. Mas o ela, você não usa ele e ela, você usa de, não usa li e she, usa de, certo? Esse mesmo de você usa para todas as outras coisas que não tem gênero, porque em Esperanto só quem tem gênero é quem tem sexo. Se não tiver sexo, não tem gênero. Ĉu tempo estas mono? Aí aqui apareceu também aquela questãozinha do chu, que a gente usa para fazer uma pergunta. Se você diz assim, tempo estas mono, você está dizendo tempo é dinheiro. Tempo estas mono. Mas se você disser assim, chu tempo estas mono, aí você está perguntando, por acaso tempo é dinheiro? Certo? Tempo é dinheiro, você está perguntando. Tá bom? Então, independente da música com que você realiza essa oração, chu tempo estas mono, independente disso, o chu já diz que é uma pergunta. E você responde com yes ou ne, certo? Tempo é dinheiro, você diz yes, se você achar que sim. E você diz ne, se você disser que não, tá? Em português existe um traço da língua aqui no Brasil que a gente fala assim, tempo é dinheiro? Você não diz sim. Você diz não, se você achar que não. Mas se você achar que sim, você diz é. A gente diz o verbo, eu sempre falo isso, que é uma coisa interessante da linguagem no português, e que a gente só percebe essas coisinhas das línguas, ou da nossa própria língua, quando a gente estuda uma língua estrangeira. Minestias chu tempo essas mono. Então, esse mesmo chu que a gente fala lá para expressar uma dúvida, tempo é dinheiro, chu tempo essas mono, você diz assim, eu não sei, quando você está expressando uma dúvida, eu não sei se tempo é dinheiro. A gente, em português, usa o se, certo? Que é o mesmo se que a gente usa para condição. Se eu fosse rico, eu era feliz, eu seria feliz. Esse se de condição, a gente é o que faz o papel dessa conjunção de dúvida. Eu não sei se tempo é dinheiro ou não. Então, a gente usa o mesmo chu. Minestias chu tempo essas mono, certo? É como se você estivesse perguntando, eu não sei, tempo é dinheiro? Eu não sei se tempo é dinheiro, tá? Aí, ó, você podia dizer, eu não sei se tempo é dinheiro ou não. Minestias chu tempo essas mono, au ne essas mono, certo? Então, está subentendido esse au ne. Por isso que a gente usa um chu. Esse ao, ele é uma única sílaba, ao, porque, como nós vimos, aquele Jzinho Io, aquele J do plural, que é um I breve, e esse U com a abraquia, que é o O, que é um U breve, eles não formam sílaba, eles estão sempre junto de uma vogal. Em Esperanto, só quem forma sílaba é vogal. Cada vogal é uma sílaba, cada sílaba tem uma vogal. Então, este aqui, ao, quando você vai falar essa palavra aqui, por exemplo, você fala alto, porque só tem duas vogais, o A e o O. Esse U não é vogal, é semivogal.
Se tem duas vogais, são duas sílabas, e todas as palavras em Esperanto são acentuadas na penúltima sílaba, a sílaba antes da última. Então, aqui você fala alto, certo? Se não tivesse essa braquia, se fosse um U assim, teria 3 sílabas, e aí você iria acentuar na segunda de trás para frente, no U. Aí ficaria auto, certo? Que é uma palavra que não existe. Muito bem? Então, quio essas la patro de Carlo? Aí tem o quio, que pergunta pela pessoa, certo? Qual? Pela individualidade. Qual é o pai de Carlo? Quem é o pai de Carlo? Então, esse quio com U você traduz por quem ou qual, tá bom? Quem é o pai? E a gente viu o de, esse de, ele tem uma ideia de atribuição, certo? O pai de Carlo. Não é o pai de outra pessoa, é o pai de Carlo. Por isso que a gente não usa falando do tempo. Ele está falando sobre o tempo, não usa falando de tempo, falando de matemática. A gente usa falando pri o tempo ou pri matemático, tá? Que é a preposição correta. Esse de tem um outro sentido. Quia estas vera, aí a gente viu que para fazer uma pergunta, quando você quer saber sobre o atributo de uma pessoa, se é uma qualidade, se é um defeito, se é uma qualquer característica que a gente chama de um atributo, este atributo em Esperanto ele termina com a, certo? Então existe a substância é o que existe de fato no mundo, é o livro, o muro, a lâmpada, o homem e assim por diante. As outras coisas, o atributo, certo? Bom, alto, grande, pequeno, moderno, ele não existe per se, ele não existe em si próprio. Ele só existe quando ele está junto de um substantivo, certo? Como eu disse, isso é aristotélico. Então, porque ele é acidental. Então, este bona, alta, longa, ele é um avorto e ele está sempre atribuindo alguma qualidade, algum defeito, alguma característica a uma ovorto, certo? Então, o sciesas granda knabino, tá vendo? Ele é uma granda o que? Knabino. O knabino é o ovorto que está acompanhado por uma avorto. Em geral, antes da palavra que ele está modificando. A gente viu outras, bona, alta, longa e assim por diante, tá? O plural, da mesma forma, é feito com o izinho, acho que vai aparecer mais adiante. Muito bem. Então, quando você diz quia estas... um momentinho aqui, deixa eu passar aqui. O quia é a pergunta que questiona sobre essa qualidade, certo? Quando você pergunta quia estas larundo, aí você vai dizer larundo estas nigra, ou blanca, ou grande, e assim por diante. Esse aqui do quia estas vera, la unua, la dua, la tria, vai ser o assunto da lição 6, salvo engano. Eu acho que nós não vimos isso no quinto, agora me fugiu. Bom, então eu vou dizer logo. É o seguinte, os ordinais, os números em Esperanto tem uma numeração, né, que diz que é baseada na numeração japonesa, 1, 2, 3, 4, 5, é uno, do, tri, var, que vim. Você só tem que decorar esses 9 algarismos, e o DEC, e a partir daí você faz todos os outros números com a junção do 10, 10 mais 1, 10, 2, 10, 4 é 14, 10, 6 é 16, 2, 10 é 20, 4, 10 é 40, 4, 10, 5 é 45, assim por diante. Então é Kvardek Kvin é 45. Tridek Ok é 38, assim por diante. Agora, os ordinais são uma característica de um substantivo. Ele é o terceiro, ele é o quarto, ele é o décimo. A gente, então, acrescenta apenas um A ao algarismo. Primeiro ou primeira é o nua, segundo ou segunda é dua, terceiro ou terceira é tria, e assim por diante. Kvara, Kvina, Deca e lasta, que é último, lasta. O nua, lá os últimos serão os primeiros. La lastai, estos la unuae. Que é essas lisas, essas mal grande. Então, nós vimos também que o antônimo, certo? O contrário é feito com esse mal no início da palavra. Grande é grande, mal grande é pequeno. Então, mal bela é feio, mal bona é ruim, mal avara é generoso, certo? Então, eu sempre coloco esse malavara para vocês perceberem que o mal não tem um sentido negativo, ele tem um sentido contrário. Avara é avarento, avaro, malavara é generoso ou generosa. Rich é rico, mal rich é pobre, malvera é falso.
Kie Carlo kai la patro loĝas? Aí o kie pergunta onde. Aí eu lembrei para vocês. Façam a associação desse e do kie com o e de onde. Kie, onde. Kie Carlo kai la patro loĝas? Em Copenhague. Onde Carlos e o pai moram em Copenhague. Certo? Então esse em Copenhague, dentro de Copenhague, a gente viu outras preposições como essa. Sur, em cima, sub, embaixo, antal, diante, post, depois, che, ao lado, junto, circal, ao redor, inter, entre, e ele, dentre, certo? Outra palavrinha que a gente viu de pergunta foi o quies. Quies rundo essas Pluto? De quem é Pluto? Pluto é o cachorro de quem? De quem Pluto é de quem Pluto é o cachorro, certo? Pluto é o cachorro de Carlos. Em português, essa pergunta a gente faz fora de ordem, não faz igual às outras. Quem é o cachorro quem é o cachorro de Carlos? Você pergunta certinho, mas a gente pergunta de quem é Pluto. Pluto é o cachorro de quem? A gente fala assim, Pluto é o cachorro de quem? Não tem um jeito de você dizer logo do começo. De quem é esse cachorro? Você fazer assim, de quem é esse cachorro? Mas de quem de quem Pluto é o cachorro? Seria assim, é estranho. Mas é o Kies. E o Kiom, que é fácil de você sacar, porque vem sempre junto do da em geral, porque a gente pergunta assim, que quantidade o Kiom? Kiom da bestoi estas em la domo? Que quantidade de animais? Quantos animais há na casa, existe na casa, estão na casa, certo? Do besto, dois animais. O que é para perguntar pela quantidade. Então, aqui a gente viu um textinho que tem o Havas. O Havas é um verbo que tem objeto em si, certo? Se alguém tem alguma coisa, certo? Então, esse Havas é sempre acompanhado de um objeto e a marcação do objeto é com essa letra M, para a gente saber que alguém tem e alguém é tido, certo? Então, quando você diz assim, Patro, tu vi havas multan tempon, quem é que tem? Vi, o pai. Você tem, o que é que ele tem? Ele tem muito tempo. Ele está perguntando, você tem muito tempo? Aí ele disse, yes, Carlo, mi havas multan tempon. Sim, Carlo, eu tenho muito tempo, certo? Aí ele disse, me gratulas, char vi havas multan monon. Eu te dou os parabéns, eu parabenizo. Char, porque, a gente viu então que esse porque char é aquela conjunçãozinha com ideia de causa. É o que a gente, em português, fala do nosso porquê junto, que é o porquê de resposta. Eu te dou os parabéns porque você tem muito dinheiro. Aí ele fala, ne, Carlo, lavorto ne estas verai. Não, Carlo, as palavras não são verdadeiras. Então, vocês estão vendo que o plural é feito com o io, que é esse i breve. A palavra não muda a acentuação. Vorto é palavra, vortoi é palavras. Vera é verdadeiro, verai, verdadeiros. Certo? Não muda a acentuação, apenas acrescenta um i breve no final. A pergunta por quê, no lugar da resposta por quê, é kial, com L no final. Kial, de dirastion, que você diz isso, assim por diante. Ok? A outra perguntinha é o kiam, que pergunta pelo tempo. Kiam vírus, Kiam Carlos chegou, Kiam Vera, os parentes visitarão Malmo. Então, o Kiam é quando. Vejam que ele tem a mesma forma desse tiam. Tiam significa sempre, certo? No texto tem Nitiam havas bonan humoron. Vitiam havas bonan humoron. Você sempre está de bom humor, tem um bom humor, certo? Tiam é sempre, tá bom? Associem com esse kiam, que é em que tempo. Aqui é em todos os tempos, sempre. Kiam é em que tempo. O sed multam tempon,
é o mais. A gente viu isso no primeiro capítulo. Aqui também a gente tem outras duas palavrinhas que apareceram, que é nur, que é somente apenas um advérbio, que quer dizer apenas isso mesmo, e a forma de você juntar duas orações, aquela conjunçãozinha lá, que a gente chama de integral, Kaj vidiras, que lá distância entre Copenhague e Malmo estas longa, vidiras malvera in vorton. Isso é o pai falando. Se você diz, esse se é um condicional, certo? Se você disser, a gente diz assim em português, né? Se você diz que a distância entre Copenhague e Malmo é longa, a distância é longa, você está dizendo, você diz ou está dizendo a mesma coisa em Esperanto, malvera in vorto, em palavras mentirosas, palavras falsas, tá certo? Esse foi o conteúdo total do que nós vimos até aqui no 5. Evidentemente que só tem o que a mais vocabulário, certo? Mas de gramática foi só isso. Desrevido.